A mesa de ação de graças estava pronta para 12 pessoas, mas a verdadeira reunião acontecia no escritório da vovó. Minha irmã Vanessa estava à frente da escrivaninha antiga, segurando o que dizia ser o testamento oficial. Segundo a tradição da família e este documento, declarou, com aquela voz superior que eu conhecia desde sempre, tudo vai para a filha primogênita. A casa, o patrimônio, as contas de investimento, tudo. Madison não recebe nada. Minha mãe assentiu, sentada perto da janela, enxugando os olhos com um lenço. Era o que sua mãe queria. Vanessa sempre foi a responsável. Minha tia Carol se remexeu. Não deveríamos esperar pelo advogado de verdade? Sou advogada, Vanessa cortou, firme. Trabalho em uma empresa em Boston e sei ler um testamento. É muito claro. Como filha mais velha, herdo o patrimônio principal. Há uma pequena provisão para Madison, uns $50.000, talvez, mas os 3,2 milhões são meus. Eu fiquei quieta, sentada na beira da sala, mãos cruzadas no colo. Dirigi 6 horas de DC para este ação de graças, sabendo que esse momento chegaria. Preparei-me por 5 anos. Vanessa se virou para mim, um misto de triunfo e pena no olhar. Você não vai discutir? Fazer escândalo? Chorar por ser injusto? Sorri e tirei algo da minha bolsa. Na verdade, trouxe algo para compartilhar primeiro. Deslizei uma pasta azul marinho sobre a escrivaninha. Caiu com um leve antu também na frente de Vanessa. O que é isso? Perguntou ela, sem tocar. Abra, disse calmamente. Antes que pudesse, a porta do escritório se abriu. Um homem na casa dos 60 entrou, carregando uma pasta de couro. Cabelos grisalhos, terno impecável. Desculpem o atraso, disse ele. O trânsito estava pior que o esperado. Sou Robert Hastings, advogado que preparou os documentos reais do trust de Eleanor Morrison. O olhar confiante de Vanessa vacilou. Tenho o testamento aqui, disse ela. Robert colocou a pasta no balcão e abriu com precisão. Esse testamento foi substituído por transferências de trust irrevogáveis feitas em fevereiro de 2019, que, se não me engano, é exatamente o que a senhora Morrison colocou nessa pasta que você recebeu. Vanessa abriu a pasta. Suas mãos começaram a tremer. Isso é datado, disse, olhando para mim, pálida. Fevereiro de 2019, 2 semanas antes do AVC da vovó, confirmei. Minha mãe levantou-se, confusa. Do que vocês estão falando? Que transferências? Robert retirou seus próprios documentos. Senhora Morrison, sua mãe executou uma série de trustes irrevogáveis que transferiram praticamente todos os bens para sua filha mais nova. A casa, a carteira de investimentos, o imóvel em Vermont, tudo. Isso é impossível, sussurrou Vanessa. É registro público, falei baixinho. Registrado no condado, na Receita Federal, completamente legal. A vovó me transferiu tudo há 5 anos. Não há patrimônio para você herdar, Vanessa. Já é meu. O silêncio caiu pesado na sala. O rosto de Vanessa mudou do branco para o vermelho. Você a manipulou, convenceu uma mulher morrendo, começou. Sua avó estava em perfeito estado de saúde, Robert interrompeu, firme. 2 médicos independentes avaliaram sua competência mental para isso. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Por quê? A voz da minha mãe quebrou. Por que a mãe faria isso? Olhei para Robert, que assentiu. Dei minha resposta. Vovó sabia exatamente quem Vanessa realmente era. E queria proteger tudo o que ela construiu de ser destruído. Crescendo, Vanessa parecia perfeita. 5 anos mais velha, era tudo o que nossa família valorizava, confiante, assertiva, brilhante nos estudos, socialmente bem-sucedida. Ela era presidente do Grêmio Estudantil, capitã do time de vôlei, valedictorian. Ele foi para a Colômbia na graduação e depois Harvard Law. Eu era quieta. A irmã mais nova, amante de livros, que preferia estudar a ir a festas. Que escolheu ciências ambientais em vez de algo prático. Que preferiu trabalhar no Serviço Nacional de Parques a seguir carreira corporativa. Madison é diferente, minha mãe dizia aos parentes, com tom que parecia crítica. Mas vovó Eleanor via outra coisa.
Quando eu tinha 15 anos, ela começou a me convidar todo domingo à tarde para sua casa. Tomávamos chá na varanda, com vista para o lago Champlain, e falávamos de tudo: livros, natureza, vida, dinheiro. Sua irmã pensa que dinheiro é status, disse vovó uma vez. Ela quer mostrar, provar que é bem-sucedida. Mas riqueza de verdade é segurança. Liberdade. Construir algo que dure. E vovó construiu. Viúva jovem, pegou os $50.000 do seguro do marido em 1972 e investiu em imóveis. 40 anos depois, seu patrimônio valia mais de $3 milhões. A casa da família em Burlington, Vermont, valia $800 mil. Um imóvel comercial para aluguel, $600 mil. E uma carteira de investimentos bem gerida, 1,8 milhão. Vou deixar tudo em um traste, me disse aos 17. Sua mãe terá acesso à renda, mas o principal será preservado para vocês duas. Assumi que vocês duas a significava Vanessa. Ela era a mais velha, a bem-sucedida, a filha adorada. Mas durante a faculdade, algo mudou. Vanessa formou-se em Direito em 2014 e começou a ganhar muito dinheiro. Salário inicial de 120 mil, subindo para 180 mil em 3 anos. Comprou um apartamento de luxo em Boston, dirigia BMW, roupas de grife, e começou a tratar vovó como banco. Preciso de 20 mil para móveis, dizia. Só você, vovó. Prometo pagar. Nunca pagou. Minha taxa de condomínio aumentava. Pode cobrir a diferença por alguns meses? Meses viraram anos. Estou investindo em uma startup com um colega. Preciso de 50 mil, prometo que é seguro. A startup faliu em 6 meses. Em 2018, vovó me confidenciou, Vanessa havia tomado emprestado mais de 140 mil e nunca devolveu um centavo. Ela ganha mais do que eu jamais ganhei, disse frustrada. Mas gasta como se dinheiro não tivesse valor. Eu tinha 23 anos, trabalhava no Serviço Nacional de Parques em Washington, ganhando 48 mil por ano. Vivendo modestamente, enviando cartões para a vovó, ligando toda semana, visitando quando podia. Você me lembra de mim aos seus 23, disse vovó em uma visita. Entende que segurança importa mais que status. Então veio a conversa que mudou tudo. Fevereiro de 2019. Vovó tinha 78 anos, saudável e lúcida. Ela me chamou para Vermont. É importante, disse. Peguei 2 dias de folga e dirigi até lá. Na cozinha, ela explicou seu plano. Estou transferindo tudo para você. Casa, imóvel de aluguel, investimentos, tudo em trustes irrevogáveis. Você será a única beneficiária. Fiquei sem palavras. Vanessa me mostrou quem ela é, continuou. Brilhante e bem-sucedida, mas sem disciplina financeira. Queimaria esta herança em 5 anos. Venderia a casa, sacaria os investimentos, gastaria tudo para manter uma imagem. Mas eu sou a filha mais nova, protestei. A família vai se ajustar, disse firme. Este é meu dinheiro, Madison. Eu construí. Eu decido. E decidi que vai para quem vai proteger, não desperdiçar. E a mãe? Sua mãe ficará bem. Tem sua aposentadoria e o seguro do seu pai. Não é castigo. É preservar o que construí para alguém que valoriza. Na semana seguinte, nos encontramos com Robert Hastings, advogado da vovó. Ele explicou o processo. Trustes irrevogáveis, que transfeririam a propriedade imediatamente, removendo os ativos do espólio da vovó, protegidos de inventário ou contestação. Isso é irreversível, avisou. Depois de assinar, Eleanor não será mais dona. Madison será. Entendi, disse vovó. É exatamente isso que quero. Assinamos tudo em 14 de fevereiro de 2019. Dia dos namorados. Vovó riu da data. O dia que entrego meu coração para você, disse, na forma de segurança financeira. 2 semanas depois, ela sofreu um AVC. Leve. Recuperou-se totalmente em 3 meses, mas foi um aviso, sua saúde estava frágil. Graças a Deus fizemos as transferências quando fizemos, disse Robert, em particular. Qualquer transferência depois do AVC poderia ter sido contestada por capacidade diminuída.
Nos 5 anos seguintes, guardei o segredo. Vovó foi clara. Não conte ainda. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Observei Vanessa gastando sem freio. Anel de noivado de $80 mil em 2020. Casamento de 40 mil em 2021. Bolsas de grife, um segundo apartamento em Cape Cod para férias. Tudo enquanto ganhava mais de 200 mil por ano e ainda pedia dinheiro à vovó. Pode me ajudar com o pagamento inicial do Cape Cod? Meus empréstimos estudantis estão me esmagando. Pode pagar. Vovó, com os ativos agora legalmente meus, parou de dar dinheiro a Vanessa. Não posso mais, dizia, e era verdade. Ela não tinha mais acesso aos bens. Vanessa reclamava com minha mãe. Vovó está tão mesquinha. Tem milhões e não ajuda a própria neta. Eu não disse nada. Observei. Documentei. Esperei. Enquanto isso, vivi minha vida tranquila. Meu salário no Serviço Nacional de Parques subiu para 67 mil em 2024. Mantive o imóvel de aluguel em Vermont à distância, arrecadando $3.200 por mês. A carteira de investimentos, gerida de forma conservadora, cresceu de 1,8 milhão para 2,4 milhões. Patrimônio total, aproximadamente 3,8 milhões em novembro de 2024, e ninguém na família sabia que era meu. Vovó faleceu em outubro de 2024, aos 83, dormindo em paz. No funeral, Vanessa encenou a neta triste perfeitamente, falando sobre o legado de vovó e respeitar seus desejos. 2 semanas depois, chamou uma reunião de família no Dia de Ação de Graças. Precisamos discutir a distribuição da herança, escreveu no grupo da família. Como a mais velha, revisei os documentos. Acho que todos devem entender como funciona. Sorri ao ler. Ela não fazia ideia do que viria. Por 5 anos, gerenciei um patrimônio que ninguém sabia que era meu. O imóvel em Burlington era comercial, com 3 unidades. Mantive tudo em ordem, aumentei aluguéis conforme o mercado, resolvi problemas de inquilinos. Renda mensal subiu de $2.800 para $3.200. O portfólio de investimentos, conservador, diversificado, rebalanceado trimestralmente, cresceu de 1,8 milhão para 2,4 milhões, com rendimento estável de 7 a 8% ao ano. A casa da família precisava de reformas, telhado novo em 2020, $22 mil, vaca em 2022, 15 mil, elétrica atualizada, 18 mil, paguei tudo com os fundos do patrimônio, legalmente meus. Vovó morou na casa até morrer, sem pagar aluguel, exatamente como planejamos. Você cuida tão bem de tudo, dizia nas ligações semanais. É minha responsabilidade agora, respondia. Para a família, eu ainda era Madison, funcionária do Serviço Nacional de Parques, com salário decente, vivendo em um pequeno apartamento em Alexandria, Virgínia, dirigindo um Honda Civic sensato. Eles não faziam ideia de que eu era milionária, que possuía imóveis de alto padrão, que gerenciava uma carteira maior do que a maioria das pessoas verá na vida. Vanessa, enquanto isso, vivia sua vida de luxo. Posts no Instagram de restaurantes caros, férias em Toscana, Bali, Maldivas. Designer por todos os lados. Vivendo minha melhor vida, ela dizia. Com dinheiro emprestado, pensei, sabendo do seu salário, 210 mil em 2024. Bom salário, mas não para comprar 2 apartamentos, dirigir um Tesla e viajar internacionalmente 3 vezes por ano. Ela estava endividada. Endividada seriamente. Eu percebia pelas poucas coisas que ela deixava escapar nas ligações de família. Os cartões de crédito estão fora de controle. Meu consultor financeiro diz que estou endividada demais. Preciso cortar gastos. Ela, no entanto, nunca cortou. E agora pensava que ia herdar $3,2 milhões. Consultei Robert Hastings regularmente. Está tudo seguro, ele me garantia. Os trustes são irrevogáveis, executados corretamente, registrados corretamente. Não há desafio legal que Vanessa possa fazer. E os desafios morais? Perguntei. A família vai dizer que manipulei a vovó. Deixe que digam, respondeu Robert. Tenho 2 avaliações médicas independentes certificando a competência mental da sua avó.
Notas detalhadas de nossas reuniões mostram que ela iniciou o plano. Tenho documentação de que ela vinha sustentando Vanessa financeiramente há anos e decidiu parar deliberadamente. Essa foi a decisão dela. Madison totalmente informada, completamente voluntária. Também contratei um investigador financeiro, discretamente, para documentar os gastos de Vanessa. Não para usar contra ela maliciosamente, mas para entender o quadro completo. O relatório era devastador. Vanessa tinha $280 mil em dívida de cartão de crédito. Os empréstimos estudantis, que dizia estar pagando, estavam em carência. Estava alavancada nos 2 apartamentos, hipotecas de 950 mil contra propriedades que valiam talvez 1,1 milhão. Afundava financeiramente, apesar do enorme salário. E contava com o patrimônio da vovó para salvá-la. Quando você herdar, disse o marido dela, Derek, uma vez, em jantar de família, deveria investir com sabedoria. Talvez possamos te dar conselhos. A presunção era absurda. Apenas sorri e mudei de assunto. Minha amiga mais próxima, Sarah, sabia a verdade. Como você suporta? Perguntou, depois de uma reunião de família particularmente brutal, onde Vanessa se gabava de estratégias de investimento imobiliário. Porque eu não estou escondendo, respondi. Apenas não estou anunciando. Há diferença. Quando chegar a hora certa, eles vão saber. Até lá, estou protegendo o que a vovó construiu. Essa hora chegou no Dia de Ação de Graças de 2024. A família se reuniu na casa da mãe em Connecticut. Vanessa e Derek vieram de Boston. Minha tia Carol dirigiu de Filadélfia com o marido Tom. Tio Richard veio de Nova York. O jantar foi tenso. Todos sabiam que iríamos discutir o patrimônio depois. Durante a sobremesa, Vanessa pigarreou. Acho que devemos tratar o elefante na sala. O testamento da vovó. Vanessa, disse minha mãe, desconfortável. Talvez não seja a hora. É exatamente a hora, interrompeu Vanessa. Sou advogada. Revisei os documentos. Sei que todos estão curiosos e provavelmente preocupados. Então, vou esclarecer como funciona. Ela puxou uma pasta. Não os documentos reais, mas seu próprio resumo. Segundo o testamento da vovó, atualizado pela última vez em 2015, o patrimônio vai principalmente para a filha primogênita. Isso sou eu. Há uma provisão para Madison, cerca de $50 mil, mas a maior parte, avaliada em aproximadamente 3,2 milhões, passa para mim como filha mais velha. Minha tia Carol franziu a testa. Isso parece injusto. É tradicional, respondeu Vanessa suavemente. A primogênita herda. Assim famílias ricas operam há séculos. Garante que a riqueza permaneça concentrada e bem administrada. Gerido por você corretamente? Perguntei baixinho. Vanessa se virou, com expressão condescendente. Madison, sei que parece injusto, mas administrar um patrimônio desse tamanho exige expertise financeira, conhecimento jurídico, noção de investimentos, habilidades que, francamente, você não tem. Trabalho no governo, continuei. Você ganha quanto? Ela respondeu. 60 mil por ano? Respeitável, mas não é nível de administração de patrimônio. Estou tentando te proteger de cometer erros que poderiam te custar tudo. Que generosidade! Estou falando sério, disse eu. Olha, os 50 mil que você recebe são um dinheiro significativo para alguém com sua renda. Pode quitar dívidas, tirar férias legais, aumentar suas economias. Seja grata, Vanessa disse. Minha mãe assentiu. Vanessa tem razão, querida. Isso é coisa complicada de finanças. Olhei ao redor da mesa. Minha tia Carol parecia desconfortável. Tio Richard olhava o celular. Derek, marido de Vanessa, sorria dentro da taça de vinho. Ninguém questionava Vanessa. Ninguém perguntava se isso não parecia errado. Ninguém me defendia. Como sempre. Então está decidido, disse Vanessa. Vou trabalhar com o advogado do espólio para processar tudo. Madison, vou garantir que seus 50 mil sejam transferidos em alguns meses. Há inventário a lidar,
contas ajustar, imóveis avaliar. Na verdade, disse eu, acho que devemos esperar o advogado do espólio explicar as coisas. Vanessa riu. Madison, sou advogada. Acho que sei ler um testamento. E documentos de traste? Perguntei. O sorriso dela vacilou. Que documentos de traste? As transferências de trustes irrevogáveis de 2019. O silêncio tomou a sala. Do que você está falando? Perguntou minha mãe. Peguei o celular e mandei mensagem para Robert Hastings. Estamos prontos. Convidei o advogado real do espólio da vovó para se juntar a nós, disse calma. Ele está esperando na sala de estar. Achei que ele deveria estar presente para essa conversa. O rosto de Vanessa ficou pálido. Você fez o quê? Convidei o profissional que realmente preparou os documentos do patrimônio da vovó. Como vamos ter essa discussão, precisamos de informações precisas, não acha? Antes que Vanessa pudesse responder, minha mãe foi buscar Robert. Derek se inclinou e cochichou algo no ouvido dela. Vanessa balançou a cabeça com força. Quando Robert Hastings entrou na sala de jantar, Vanessa se levantou. Não sei o que Madison te contou, mas o testamento é muito claro. O testamento, disse Robert calmamente, é irrelevante. Por favor, sentem-se todos. Isso vai levar alguns minutos para explicar. Robert colocou a pasta na mesa de jantar e abriu com prática. Tirou um documento encadernado, cerca de 40 páginas. Sou Robert Hastings. Fui advogado do espólio de Eleanor Morrison por 15 anos. Preparei o testamento dela em 2015, que é o documento que Vanessa tem citado. No entanto, esse testamento foi substituído por transferências legais executadas em fevereiro de 2019. Que transferências? Vanessa exigiu saber. Transferências de trustes irrevogáveis, explicou Robert. Em fevereiro de 2019, Sra. Morrison executou uma série de documentos legais que moveram praticamente todos os seus bens para fora de seu espólio pessoal e dentro de trustes irrevogáveis, nomeando Madison como única beneficiária. Ele começou a detalhar os documentos. A casa da família em Burlington foi transferida via escritura de quitclaim para o Morrison Family Residence Trust. Beneficiária, Madison Morrison. Executado em 14 de fevereiro de 2019. Registrado no cartório do Condado de Chittenden. Registro público. Outro documento, o imóvel comercial na 847 Church Street, Burlington, foi transferido para o Morrison Commercial Property Trust. Beneficiária, Madison Morrison. Executado em 14 de fevereiro de 2019. Registrado no cartório do Condado de Chittenden. Registro público. Outra transferência, contas de investimento na Fidelity, totalizando 1,8 milhão na época. Movidas para o Morrison Investment Trust. Beneficiária, Madison Morrison. Executado em 14 de fevereiro de 2019. Registrado na Receita Federal. Registro público. Vanessa agarrou os documentos. Isso não pode ser legal. Vovó teve um AVC 2 semanas depois dessas datas. Exatamente por isso executamos agora, disse Robert, firme. A senhora Morrison sabia que sua saúde estava declinando. Queria garantir que suas vontades fossem cumpridas enquanto estava totalmente lúcida. Para provar competência, continuou, ela foi avaliada por 2 médicos independentes imediatamente antes de assinar. Ambos certificaram que ela estava em perfeito estado de consciência, entendia os documentos e agia de livre e espontânea vontade. Essas avaliações fazem parte do arquivo. Ele entregou cópias para Vanessa. Ela leu, mãos trêmulas. Por quê? Sussurrou minha mãe. Por que a mãe faria isso? Robert olhou para mim. Eu assenti. A senhora Morrison foi clara sobre seu raciocínio, disse ele. Madison demonstrou responsabilidade financeira e compreensão que preservariam o valor do patrimônio. Ela temia que, se passasse para alguém com hábitos financeiros diferentes, o patrimônio se esgotaria rapidamente. O rosto de Vanessa ficou vermelho. Está dizendo que... Estou dizendo que a senhora Morrison me contou, interrompeu Robert. Ela construiu este patrimônio em 40 anos.
Queria protegê-lo com alguém que valorizasse sua preservação a longo prazo, e não gastos imediatos. Ele puxou outro documento. Esta é uma carta que a Sra. Morrison escreveu para ser aberta apenas após sua morte. Ela me deu permissão para compartilhar se houvesse dúvidas sobre seu raciocínio. Robert começou a ler. Para minha família, quando lerem isso, já terei partido. Quero que entendam minhas decisões. Por anos, observei minhas netas crescerem de formas muito diferentes. Vanessa é brilhante, bem-sucedida e confiante. Madison é firme, ponderada e cuidadosa. Ambas são maravilhosas à sua maneira. Mas quando se trata do meu trabalho de vida, deste patrimônio que construí quase do nada, precisei fazer uma escolha. Não sobre quem amo mais, mas sobre quem protegeria o que construí. Madison me mostrou que entende que riqueza não é status ou imagem. É segurança e liberdade. Nunca me pediu dinheiro. Viveu dentro dos seus limites. Fez escolhas inteligentes e cuidadosas. Vanessa, minha querida, você é talentosa, mas nunca aprendeu que dinheiro tem limites. Pegou emprestado mais de 140 mil de mim e nunca devolveu. Ganha mais do que eu jamais sonhei ganhar, mas está sempre precisando. Este patrimônio acabaria em 5 anos se fosse para você. Não posso permitir. Escolhi Madison, não porque não te amo, Vanessa, mas porque confio que ela preservará o que construí. Que usará com sabedoria e passará adiante com o mesmo cuidado que mostro agora. Espero que compreenda e aprenda que sucesso real não é o que se mostra ao mundo, mas o que se constrói que dura. Com todo meu amor, vovó. O silêncio foi absoluto. O rosto de Vanessa ficou branco como papel, lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela estava olhando para uma carta testemunhada por mim e pelo meu paralegal. Robert confirmou, junto com as avaliações médicas independentes. Isso provava claramente que a decisão da Sra. Morrison era completamente voluntária e competente. Quanto? Derek perguntou de repente. Quanto ela realmente transferiu? Respondi antes que Robert pudesse. Na época da transferência, 1,8 milhão em investimentos. A casa, 750 mil. O imóvel de aluguel, 580 mil, total aproximado, 3,13 milhões. E agora? Perguntou Derek. Os investimentos cresceram para aproximadamente 2,4 milhões. A casa vale cerca de 800 mil. O imóvel de aluguel, cerca de 600 mil dólares. Valor total atual, aproximadamente 3,8 milhões. Vanessa me olhou como se nunca tivesse me visto antes. Você administrou isso por 5 anos? Sim. E nunca disse nada. Vovó me pediu para não contar. Ela queria ver como as coisas se desenrolavam. Isso é insano, disse Vanessa. Você manipulou uma senhora idosa. Tenho avaliações médicas certificando a competência dela, respondi calmamente. Tenho o depoimento de Robert de que a vovó iniciou este plano. Tenho a própria carta dela explicando suas razões. O que não tenho é evidência de manipulação, porque não houve. Deslizei minha pasta pelo balcão. A mesma do início. O que eu tenho, continuei, é documentação de cada pedido seu de dinheiro à vovó em 10 anos. Cada empréstimo que você nunca pagou, cada vez que gastou além do que podia e esperou que ela cobrisse a diferença. Total, 143.600 dólares. Nenhum pago. Vanessa abriu a pasta. Dentro, cópias de cheques, transferências bancárias, e-mails, mensagens. Vovó mantinha registros, expliquei. Cada centavo que você pediu. Cada promessa de devolver. Cada compromisso quebrado. Você está me pintando como vilã, disse Vanessa, voz trêmula. Não, respondi baixo. Estou apenas mostrando o que vovó viu. O mesmo padrão que ela viu. A razão de sua escolha. A sala explodiu em vozes. Minha mãe se levantou. Isso é ultrajante. Vanessa é a mais velha. Isso viola toda a tradição da família. Que tradição? Perguntei. Vovó construiu este patrimônio sozinha. Era dela para dar a quem quisesse. Ela me escolheu. Porque você a envenenou contra Vanessa.
gritou minha mãe. Senhora Morrison, Robert interrompeu firme. Estive presente em todas as conversas que Eleanor teve sobre essa decisão. Madison não participou do planejamento. Eleanor decidiu sozinha e depois informou Madison. Não houve manipulação. Tio Richard falou. Mas Madison a visitava toda semana. Isso é influência indevida. Eu visitava a vovó porque a amava, disse. Porque ela estava sozinha depois que o vovô morreu. Porque gostávamos da companhia uma da outra. Nenhuma dessas visitas envolveu discutir o patrimônio até que ela já tivesse decidido. Vanessa encarava a pasta com registros financeiros, lágrimas escorrendo. Você acompanhou minhas finanças? Isso é psicótico. Eu não acompanhei nada, corrigi. Vovó registrava o que você pedia. Eu apenas compilei os registros dela. Cada talão de cheque, cada confirmação de transferência, cada e-mail prometendo pagar de volta. Está tudo aí. Derek pegou a pasta e começou a ler. Seu rosto escureceu. 20 mil para móveis. 15 mil para entrada de carro. 50 mil para aquele investimento em startup. Jesus, Vanessa, você nunca me contou metade disso. Eu ia devolver, sussurrou Vanessa. Quando? Perguntei. Você ganha mais de 200 mil por ano. Faz isso ou mais há 7 anos. Isso dá mais de 1,4 milhão de dólares de renda bruta. Para onde foi tudo? Nada, disse ela. Posso te mostrar, continuei. 2 apartamentos que você mal podia pagar. Tesla, roupas e bolsas de grife. Férias na Europa 3 vezes por ano. Anel de noivado de 80 mil, casamento de 40 mil. Você gastou cada centavo que ganhou e ainda pediu dinheiro à vovó para cobrir os buracos. Isso não é da sua conta, retrucou Derek. Tornou-se da sua conta quando vovó me fez responsável pelo patrimônio dela, respondi. Quando ela confiou que eu protegeria o que construiu. Quando ela disse claramente que tinha medo de você queimar tudo em 5 anos. 5 anos. Vanessa riu amargamente. Isso é ridículo. É? Perguntei, puxando outro documento. Esta é uma análise financeira que preparei. Baseada nos seus padrões de gasto de 2017 a 2024, se você tivesse herdado 3,2 milhões, veja o que aconteceria. Li o relatório. Ano 1. Pagar 280 mil de cartão de crédito, 150 mil de empréstimos estudantis. Restante, 2,77 milhões. Ano 2. Compra de imóvel de férias, 500 mil, carro de luxo, 120 mil, reformas caras, 200 mil, restante, 1,95 milhão. Ano 3. Pare, sussurrou Vanessa. A análise mostra que o patrimônio estaria completamente esgotado em 6 anos. Terminei, disse. 40 anos de cuidado da vovó, destruídos em 6 anos de gastos. Você não sabe disso, disse minha mãe, mas a voz fraquejou. Eu sei o histórico de Vanessa, disse. Sei o que ela demonstrou. Vovó também sabia. Por isso tomou a decisão que tomou. Tia Carol falou baixinho. Madison, o que você vai fazer com o patrimônio? Preservá-lo, respondi sem hesitar. O imóvel de aluguel gera renda que reinvisto. A casa ficará como propriedade da família. Qualquer um poderá visitar, usar para férias, encontros. Os investimentos vão crescer de forma conservadora. Talvez no futuro crie trustes para as próximas gerações. Construir algo que dure. E eu não ganho nada, Vanessa exigiu. Você recebe o que vovó especificou no testamento, disse Robert. Há uma provisão, 50 mil dólares das contas pessoais restantes. Esse dinheiro é seu. 50 mil, Vanessa repetiu, de quase 4 milhões. Foi a escolha dela, disse eu. Sinto que dói, mas era a decisão dela. Vanessa se levantou abruptamente. Isso não acabou. Vou contestar. Influência indevida, capacidade diminuída, fraude. Pode tentar, disse Robert calmamente. Mas aviso,
tenho documentação extensa, 2 avaliações médicas independentes, notas detalhadas de nossas reuniões, cartas pessoais da vovó explicando suas razões, registros públicos mostrando que as transferências foram feitas corretamente, e os registros financeiros de Madison provando que ela administrou o patrimônio com responsabilidade por 5 anos. O que você não tem, continuou, é qualquer evidência de irregularidade. O que você tem são sentimentos feridos e expectativas frustradas. Isso não é motivo legal para contestar. Eu ainda vou entrar com ação, disse Vanessa. Então saiba de outra coisa, falei baixinho. Se você contestar e perder, o que vai acontecer? Vou processar você para reembolso de honorários legais. Com o valor do patrimônio, facilmente de 50 a 100 mil dólares. Você gastaria toda a herança só para provar que vovó fez sua própria escolha. Vanessa me encarou. Você pensou nisso por 5 anos. Confirmei. Vovó me preparou. Disse que você iria lutar. Disse para eu me manter firme. E eu vou. Derek se levantou. Vamos embora. Derek, Vanessa começou. Isso é humilhante, disse ele. E, honestamente, preciso entender por que você nunca me contou sobre os 140 mil em empréstimos da vovó. Eles saíram sem dizer mais nada. Minha mãe chorava. Como você pode ser tão cruel com sua própria irmã? Não estou sendo cruel, disse eu. Estou executando os desejos da vovó. Vanessa está magoada. Eu sei. Mas a vovó tinha bons motivos para a decisão dela. Documentados, testemunhados, legalmente válidos. Ela vai te odiar para sempre, disse tia Carol. Talvez, reconheci. Mas prefiro que ela me odeie por fazer a coisa certa do que me ame por trair a confiança da vovó. Tio Richard se levantou. Acho que todos precisamos de tempo para processar isso. Concordo, disse Robert, começando a guardar os documentos. Se alguém tiver dúvidas legais, estou à disposição. Mas quero deixar claro, esses trustes são irrevogáveis. Não podem ser desfeitos, contestados ou modificados. Eleanor Morrison fez sua escolha. É final. Enquanto as pessoas começavam a sair, minha mãe se aproximou. Madison, pense no que isso está fazendo com a nossa família. Estou pensando na família, disse eu. Na família da vovó, no legado que ela construiu, nos valores que tentou nos ensinar. Vanessa nunca aprendeu esses valores. Eu aprendi. Por isso a vovó me escolheu. Sua irmã vai se destruir com isso. Não, disse firme. Vanessa ganha mais de 200 mil por ano. Tem uma carreira de sucesso, um marido, 2 imóveis e ainda os 50 mil das contas pessoais da vovó. Ela vai ficar bem financeiramente. Só não vai se tornar milionária da noite para o dia. Não é isso que eu quero dizer, disse minha mãe. Quero dizer emocionalmente, psicologicamente. Isso está dizendo a ela que a própria avó não confiava nela. E Vanessa conquistou essa desconfiança, disse eu. Pegando 140 mil emprestados e nunca pagando. Gastando sem controle apesar da renda alta. Tratando a vovó como um caixa eletrônico. Essas foram as escolhas dela. As consequências são dela. Minha mãe saiu sem dizer mais nada. A semana seguinte foi um caos. Vanessa contratou um advogado. 3 dias depois do Thanksgiving, recebi uma carta formal, aviso de intenção de contestar a distribuição do patrimônio. Encaminhei para Robert Hastings. Ele me ligou 1 hora depois. Era exatamente o que eu esperava, disse ele. O advogado dela está alegando influência indevida e questionando as avaliações de competência. Linguagem padrão de contestação. Não vai dar em nada. Quanto tempo isso vai levar? 6 meses a 1 ano. Mas, Madison, quero ser bem claro, você vai vencer. As provas são esmagadoras. Estou mais preocupado com o impacto emocional disso tudo. Ele tinha razão em se preocupar. Minha mãe parou de falar comigo completamente. Silêncio total. Meus telefonemas iam direto para a caixa postal. Minhas mensagens foram ignoradas. Tio Richard me enviou um e-mail longo sobre unidade familiar, ser a pessoa maior e considerar reconciliação. Respondi com 2 frases. A vovó fez sua escolha por bons motivos.
Estou honrando sua vontade. Tia Carol tentou intermediar. Talvez você pudesse dar um pouco do dinheiro para Vanessa. Não tudo, mas o suficiente para ela se sentir valorizada. A vovó já deu 140 mil para Vanessa, respondi. Ela escolheu tratar como dinheiro grátis em vez de empréstimos. Ela fez suas escolhas. Esta é a consequência. O processo legal avançou. O advogado de Vanessa protocolou documentos, solicitou papéis, tentou me intimar. Só me encaminhe tudo, disse Robert. Não se envolva diretamente. Deixe o sistema legal trabalhar. Em janeiro, o advogado de Vanessa pediu as avaliações de competência médica. Robert forneceu. Ambos os médicos documentaram extensas análises da mente da vovó, memória, entendimento e capacidade de decisão. Paciente demonstra plena competência mental. Entende a natureza e consequências dos documentos legais. Sem sinais de confusão, coerção ou capacidade diminuída. Tomada de decisão totalmente voluntária e bem fundamentada. Em fevereiro, eles pediram as anotações de Robert das reuniões de planejamento patrimonial. Ele forneceu 30 páginas detalhando que a vovó iniciou a conversa, explicou seus motivos e tomou decisões de forma independente. Em março, tentaram outro argumento, dizendo que eu teria isolado a vovó de Vanessa. Robert respondeu com registros telefônicos. Vanessa ligava em média 1,2 vezes por mês de 2019 a 2024, enquanto eu ligava 4 a 5 vezes por semana. Vanessa visitava cerca de 2 vezes por ano. Eu, 2 a 3 vezes por mês. Sua cliente se isolou, escreveu Robert. Madison manteve uma relação amorosa e consistente. Vanessa manteve contato mínimo, apenas quando pedia ajuda financeira. Em abril, o advogado de Vanessa estava sem opções. Então veio a proposta de acordo. Divisão 60-40 do patrimônio a favor de Madison. Vanessa receberia 1,5 milhão. Eu receberia 2,3 milhões. Todos abrem mão de reivindicações e preservam a harmonia familiar. Liguei para Robert imediatamente. Estão oferecendo que eu fique com 60% do meu próprio patrimônio. É uma última tentativa, disse ele. Eles sabem que vão perder. Tentam salvar algo. Como quer responder? Com uma contraproposta, disse eu. Vanessa recebe apenas os 50 mil especificados no testamento da vovó. Em troca, ela abre mão de todas as reivindicações e admite que as transferências foram legais e válidas. Aceite ou deixe. Robert riu. Isso nem é uma contraproposta. É apenas fazer valer os termos originais. Exatamente. Ele entregou minha resposta. O advogado de Vanessa chamou de insultante e vingativo. Minha cliente apenas está fazendo valer a vontade legalmente executada da avó, respondeu Robert. Se isso é insultante, reclamem com o planejamento patrimonial de Eleanor Morrison. Em maio, o advogado de Vanessa se retirou do caso. Muito caro. Sem chance de ganhar. Cliente não pode continuar. Vanessa tentou uma última vez me contatar diretamente. Uma carta manuscrita chegou ao meu apartamento. Madison, sei que não estamos nos falando, mas preciso que você entenda algo. Não estou lutando por ganância. Estou lutando porque dói que a vovó não confiou em mim, que ela pensou tão pouco de mim, que ela te escolheu. Sei que cometi erros com o dinheiro. Sei que pedi muito emprestado, mas pensei que ela me amava. Isso prova que não me amava. Então, se você quer sua vitória, você a tem. Parei de lutar. Mas quero que saiba, você não apenas ganhou o patrimônio. Você destruiu nosso relacionamento. Valeu a pena? Li a carta 3 vezes. Depois escrevi de volta. Vanessa, a vovó te amava. Ela me dizia isso constantemente. Mas amor não significa permitir comportamentos destrutivos. Ela te amava o suficiente para dizer não, para estabelecer limites. Para proteger a obra da vida dela de ser desperdiçada. Você está tratando isso como se fosse você contra mim? Não era. Era sobre preservar o que ela construiu. Você provou que não podia. Eu provei que podia. Isso não é favoritismo.
É discernimento. Sinto muito que você esteja magoada, mas não vou me desculpar por honrar a escolha da vovó. Ela confiou em mim para essa responsabilidade. Vou cumpri-la. Madison, nunca tive resposta. 18 meses depois daquele confronto no tanque de vinho, os desafios legais estavam totalmente resolvidos. O patrimônio é meu, livre e desembaraçado. Sem restrições, sem reivindicações, sem desafios restantes. Valor atual: 4,1 milhões de dólares. Os investimentos continuaram crescendo. A propriedade para aluguel gera renda constante. A casa em Burlington continua disponível para uso da família, embora ninguém, exceto tia Carol, tenha aproveitado a oferta. Saí do Serviço Nacional de Parques há 6 meses. O patrimônio gera renda passiva suficiente para eu perseguir o que realmente amo: conservação ambiental. Estou voluntariando em 3 diferentes fundações de terra, ajudando a preservar áreas selvagens em toda a Nova Inglaterra. A vovó adoraria isso. Minha mãe e eu temos contato limitado. Cartões de feriado, mensagens curtas e cordiais. Somos estranhas educadas agora. Ela fez sua escolha. Eu fiz a minha. Ambos aceitamos. Não sinto prazer nas dificuldades dela, mas também não sinto culpa. São consequências que ela mesma criou. No mês passado, criei o Eleanor Morrison Environmental Trust. 500 mil dólares do patrimônio investidos para gerar bolsas anuais de conservação da natureza. É minha forma de honrar o legado da vovó além de simplesmente preservar riqueza. Ela ficaria tão orgulhosa de você, disse Robert Hastings quando assinei os documentos do trust. Espero que sim. Minha amiga Sarah me perguntou recentemente se eu me arrependia de como tudo aconteceu. Você queria ter feito diferente? Talvez falado com Vanessa antes do tanque de vinho? Pensei. Não respondi. Vanessa precisava ver que suas suposições estavam erradas. Que seu senso de direito não era real. Uma conversa privada só teria levado à mesma briga, sem testemunhas. Pelo menos assim, todos viram a documentação, as provas, a verdade, e a destruição familiar. Sarah insistiu. A família se destruiu. Não, disse eu. Sempre escolheram Vanessa. Sempre presumiram que eu era inferior. Nunca questionaram seus próprios preconceitos. Eu não destruí nada. Apenas me recusei a participar da ficção. Ainda guardo a carta da vovó, a que Robert leu naquele tanque de vinho. Mantenho emoldurada na minha mesa. Alguns dias leio e sinto orgulho. A vovó confiou a mim a obra da vida dela. Viu algo em mim que os outros não viram. Outros dias leio e sinto o peso da responsabilidade. Este patrimônio representa 40 anos de trabalho dela. Suas escolhas. Seu sacrifício. Não posso desperdiçar. Não vou. Na semana passada, recebi um e-mail inesperado de Vanessa. Madison, estou em terapia há 6 meses, trabalhando muito. Minha terapeuta sugeriu que eu te escrevesse, não para brigar, mas para reconhecer algo. Você estava certa. Eu não estava pronta para aquela herança. Eu teria gasto tudo em 5 anos, como sua análise mostrou. A vovó sabia disso. Tentou me ensinar, mas eu não ouvi. Eu achava que dinheiro era sobre status e provar sucesso. Estava errada. Agora estou tentando mudar. Tentar realmente construir algo que dure. É difícil, mas estou tentando. Não precisa responder. Só queria que soubesse. Fiquei olhando para o e-mail por muito tempo. Depois escrevi de volta. Vanessa, fico feliz que esteja trabalhando em você. Isso exige coragem. Se quiser, quando estiver pronta, podemos conversar. Não sobre o patrimônio, que já foi resolvido, mas sobre a vovó, sobre o que ela tentou nos ensinar. Sobre construir algo que dure. Pouco depois, ela respondeu. Eu gostaria disso algum dia. Obrigada. Talvez consigamos reconstruir a relação. Talvez não. Mas, pelo menos, finalmente ela está entendendo o que a vovó tentou ensinar. Na mesa do tanque de vinho, Vanessa declarou que o patrimônio de 3,2 milhões era legalmente dela. Até o advogado do trust se levantar.
Até a verdade vir à tona. Até todos verem que a escolha da vovó era deliberada, documentada e final. Eu não roubei a herança de Vanessa. A vovó nunca a deu a ela. Ela deu a alguém que protegeria. Alguém que entendia que riqueza não é para ostentar. É para construir algo que dure.